Fala turma, tudo bem com vocês? A aula de hoje será sobre trabalho e potência. Esse tema ele faz parte aí do assunto de dinâmica, esse assunto que é composto aí por vários tópicos, no qual nós estamos estudando já há algum tempo, alguns deles, tá? Então, nós vamos seguindo aqui com esse assunto. Então, para que você não se perca logo no início, vamos esclarecer a seguinte situação. Trabalho para a física é totalmente diferente desse trabalho que nós conhecemos, no caso, esse trabalho que nós realizamos em nosso dia a dia, tá? Por exemplo, no momento que seus pais saem para o trabalho, né, estão exercendo ali as suas atividades remuneradas, ali, socialmente, nós dizemos que é a execução de um trabalho. Porém, fisicamente, isso aí não é correto, tá? Isso aí não é um trabalho. Mas, se isso não é trabalho, o que é o trabalho? Nós temos aqui a definição de trabalho segundo a física. Então, aqui, ó, segundo a física, trabalho é quando a força resultante sobre um corpo acaba provocando deslocamento ou até mesmo a deformação do mesmo. Então, isso aí é o trabalho segundo a física, tá? Então, toda vez que algum objeto, algum corpo, ele se desloca, nesse deslocamento, ou então se ele acaba se deformando, se ele amassa, ou então se ele estica, ou se ele se comprime, isso aí é a atuação de um trabalho. Então, você poderia afirmar o seguinte: no momento que eu estou caminhando, eu acabo exercendo um trabalho? A resposta é sim, tá? Se você executou um deslocamento e para que esse deslocamento fosse necessário, claro, houve a interação de uma força para que você pudesse exercer o deslocamento, então, nessa situação, existe ali a presença do trabalho, tá? Então, o trabalho estará sempre presente toda vez que para um corpo ele acabe se deslocando de um ponto ao outro devido à ação de uma força. Quando não tem força, significa que o trabalho ele é nulo, tá? A partir desse ponto, nós já podemos começar a estudar melhor o trabalho. Para começar, temos aqui o trabalho de uma força constante. Então, como é que funciona esse trabalho? Eu tenho aqui como exemplo um barco. Esse barco está localizado em um ponto A. No momento que uma força é aplicada sobre ele, uma força F, esse barco ele irá se movimentar, indo desse ponto A até um ponto B. Do ponto A até o ponto B, existe ali uma distância D. Então, como eu falei antes, o trabalho ele é uma relação entre a força e a distância. Quanto maior a força aplicada sobre o barco, maior é o trabalho. Quanto maior a distância para que esse barco acabe se movendo, maior será o trabalho. Então, nós temos aqui que o trabalho TF, ou seja, o trabalho de uma força, realizado pela força constante F, é dado pelo produto do módulo da intensidade da componente tangencial Ft, ou seja, a força, essa força aqui, ó, observa que ela tem a mesma direção e o mesmo sentido que o deslocamento. O barco está indo aqui, ó, da esquerda para a direita e a força também está indo da esquerda para a direita. Então, ela é classificada como uma força tangencial. E pela medida do módulo do deslocamento efetivado. Ou seja, trabalho de uma força é igual à força que está sendo aplicada, a força tangencial, multiplicado pela a distância. Você observa que a letra em questão aqui, pessoal, que está utilizada para o trabalho, é essa letra T aqui, tá? Essa letra T não é uma letra
convencional nossa, tá? É uma letra grega, o nome dela é tal. Mas aqui nós estaremos utilizando ela para simbolizar o trabalho. Alguns livros utilizam a letra W para representar o trabalho, tá? Então, se você utilizar outros materiais para estar fazendo esse tipo de estudo, lá possivelmente você possa encontrar o W para simbolizar o trabalho, ou então essa letra tal, né, que aqui será simbolizada pelo trabalho. Então, se você utilizar o W ou o tal para representar o trabalho, não precisa se preocupar, tá? Devido à versão diferente de livros ou coisa parecida, pois o resultado ele sempre será o mesmo, tá? Os cálculos serão o mesmo, as fórmulas serão as mesmas, só irá mudar essa letra, tudo bem? Agora é o seguinte, uma outra situação que podemos ter é quando a força aplicada sobre esse barco, ela for uma força que não seja nem horizontal e também não seja vertical, seja uma força em diagonal, como nessa situação. Aqui você pode perceber que a força aplicada sobre o barco, ela vai formar com o eixo horizontal um ângulo representado pela letra θ. Então aqui tem um ângulo que ele é diferente de zero, tá? Porém é um ângulo que está aí entre 90 e 0 graus. Nessa situação aqui, nós temos que considerar que o trabalho realizado ele vai considerar a força que está aqui em relação ao eixo horizontal, tá? Lembra aqui que força é um tipo de vetor e esse vetor, como qualquer outro, ele pode ser decomposto, tá? Então a gente pode pegar a força F e decompor ela numa força vertical, uma força que irá puxar para cima, e também podemos decompor em uma outra força que é uma força horizontal que irá puxar o barco para a direita. Então, o que nos importa aqui é a força tangencial. E a força tangencial ela vai puxar o barco para a direita. Dessa forma, a força tangencial tem que ser igual à força F multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Dessa forma, encontramos que o trabalho ele tem que ser igual à força F multiplicado pelo cosseno do ângulo θ e multiplicado pela distância que ele vai percorrer. Com isso, nós podemos passar para os trabalhos em alguns casos particulares. Nós temos aqui alguns casos. O primeiro caso é o seguinte: quando a força e o deslocamento com o mesmo sentido e direção, tá? Se a força e o deslocamento têm o mesmo sentido e direção, por exemplo, aqui nós temos uma bola, o deslocamento dela está indo para a direita e a força que está sendo aplicada nela também puxa para a direita. Nesse caso aqui, o ângulo entre a força e o deslocamento, esse ângulo aí é um ângulo zero, né? Então, sabemos que o cosseno de zero ele é igual a 1. Como o cosseno de zero é igual a 1, então a fórmula para calcular o trabalho fica simplesmente como sendo trabalho da força é igual a força multiplicado pela distância. Uma outra situação é quando a força e o deslocamento eles têm a mesma direção, porém o sentido ele é oposto. Por exemplo, aqui, o deslocamento está indo para a direita com uma direção horizontal e nós temos uma força sendo aplicada sobre a bola, também com direção horizontal, porém o sentido é para a esquerda. Observa que eles têm a mesma direção, porém sentidos contrários. Dessa forma, o ângulo entre a força e a distância vai ser um ângulo de 180 graus, tá? Então, o ângulo de 180 graus, nós sabemos que o seu cosseno é igual a menos 1. Se o cosseno é igual a menos 1, então, dessa forma, nós encontramos que o trabalho da força ele será um trabalho negativo. Por que negativo? Pois, nesse caso aqui, o deslocamento ele está sendo para um sentido e a força para o outro. Então, o trabalho ele está sendo contrário ao deslocamento. Então, trabalho negativo. No próximo caso, nós temos a situação onde a força é aplicada sobre um objeto que acabará exercendo ali um movimento vertical. Como exemplo, nós temos aqui uma bola
que terá um deslocamento vertical para baixo, deslocamento D, e nós sabemos que uma das forças que estará atuando nessa bola será a força peso, uma força que é direcionada verticalmente para baixo. Como essa bola irá se deslocar para baixo, significa que ela, em relação ao seu ponto que ela irá se deslocar, terá uma altura dada por h. A mesma situação, algo parecido, pode ocorrer quando nós temos aqui a mesma bola sendo deslocada para cima, nesse caso em diagonal para cima. O ponto final onde ela acabará chegando é um ponto que, em relação à posição original, terá uma altura h. Nessas duas situações, nós podemos determinar o trabalho que será executado para deslocar essa bola como sendo um trabalho igual ao peso multiplicado pela altura. No caso, esse aqui é o trabalho da força peso. Mas atenção, pessoal. Numa das situações, esse trabalho ele é positivo. Quando é que ele é positivo? Esse trabalho será positivo quando a força-peso ele tiver a mesma direção e o sentido que uma das componentes do deslocamento D. Observe que o deslocamento praticamente ele está descendo nessa primeira situação e o peso também puxa para baixo. Então aqui o trabalho será um trabalho positivo. Na outra situação, o deslocamento ele é voltado para cima e o peso ele é voltado para baixo. Dessa forma, esse trabalho será um trabalho negativo. Por quê? Porque enquanto a bola ela está se deslocando para cima, existe uma força que puxa ele para baixo. Então aqui o trabalho resultante sobre a bola será um trabalho negativo. Tudo bem? É importante ressaltar o seguinte, pessoal, que tanto em uma situação como na outra situação, o trabalho ele sempre terá o mesmo valor, independente da trajetória que o objeto acabar exercendo. Como assim? Vou explicar melhor aqui para você. Por exemplo, nessa primeira situação, você observa que essa bola irá se deslocar praticamente em linha reta até esse ponto final aqui. Mas, e se em vez dela ir em linha reta, ela fizesse um trabalho, mas e se em vez dela ir em linha reta, ela acabasse se deslocando até esse ponto de maneira sinuosa, ou seja, ela subisse, descesse, fosse para um lado, fosse para o outro, até chegar aqui no final. Será que esse trabalho seria o mesmo em relação ao trabalho que ela executou em linha reta? Ou então, se ela fizesse simplesmente isso, ela descesse e depois virasse para cá para a direita, será que esse trabalho seria o mesmo também? A resposta é sim, tá? Então, tanto faz o caminho que ela irá percorrer, tá? Se ela vem em linha reta, ou então se ela desce, depois vira, ou então se ela anda de maneira sinuosa até chegar nesse ponto, quando você fizer o cálculo do trabalho, o resultado desse cálculo será o mesmo para qualquer caminho que ela seguir, tá? Contanto que o seu deslocamento final seja sempre esse ponto aqui, tá bom? A mesma coisa acontece se ela estiver subindo. Se ela subir em linha reta, ou então simplesmente virar depois subir, ou então ir percorrendo um caminho sinuoso até chegar lá, de um jeito ou de outro, o trabalho terá o mesmo valor, tá bom? Então, isso é muito importante ser considerado. O trabalho ele não leva em conta o trajeto que será feito pelo objeto, mas sim ele levará em conta o deslocamento total efetivado, ou seja, o deslocamento em linha reta. Tudo bem até aí? O próximo caso que nós temos é o caso em que objetos que se deslocam graças à atuação de uma mola, ou seja, o trabalho da força elástica. Por exemplo, aqui, ó, nós temos uma parede aqui presa numa mola e a mola presa aqui em uma massa. Essa massa ela ficará oscilando, ou seja, ela vai para frente, para trás, para frente, para trás. Então, no momento que essa massa está oscilando, você observa o seguinte, que há um momento onde ela vem até para a esquerda e a mola começa a fazer o quê?
a mola ela começa a empurrar o objeto para a direita. Então a mola está exercendo aqui uma força elástica, empurrando essa massa para a direita. Como nós sabemos, o trabalho pode ser encontrado como sendo a força multiplicado pela a distância. E nesse caso que nós temos aqui, é uma distância dado como sendo a amplitude da oscilação, ou seja, é dado por x. Mas também sabemos que essa força elástica ela não é uma força constante, ela é uma força que varia, porque no momento que ela está mais pressionada, a mola, essa força ela tem uma intensidade, e à medida que essa mola ela vai se descontraindo, essa força ela vai diminuindo. E quando ela começa a esticar mais do que o ponto normal, a força ela começa a aumentar. Então, como ela é uma força variável, o trabalho ele acaba também sendo variável. Por exemplo, nesse gráfico aqui, ó, nós temos esse eixo para a força elástica e esse outro eixo para o deslocamento. À medida que essa mola ela vai oscilando para frente e para trás, nós temos o quê? Nós temos aqui um deslocamento, tá? Que é o deslocamento x, ou seja, a máxima amplitude que ela vai fazer. E na máxima amplitude, a força elástica ela é uma força máxima. Se a mola não estiver esticada, a força que estará sobre a mola é zero, como nesse caso aqui. Então, o que acontece? Aumenta a distância, a força aumenta. Diminui a distância, a força diminui. Significa que se eu estou aumentando a distância e a força, estou aumentando o trabalho. Se eu diminuo a distância e diminuo a força, eu estou diminuindo o trabalho. Mas como é que podemos encontrar esse trabalho? Para encontrar o trabalho nessa situação aqui, nós precisamos considerar a área da figura que está aqui nesse gráfico. Observa que em relação a essa barra aqui de cor alaranjada, existe aqui uma figura que está sendo formada aqui com um plano horizontal, que é o triângulo. Então, esse triângulo ele vai ter aqui uma área. E a área desse triângulo ela vai resultar no trabalho que será executado pela mola. Tá? Então, o trabalho da força elástica é igual à área do triângulo. E nós sabemos que a área de triângulo é base vezes altura. A base aqui é o x e a altura é k vezes x, que é a força elástica. Então, é base vezes altura dividido por 2. Colocamos aqui, ó, base, que é o x, vezes altura, que é o kx, dividido por 2. E, assim como final, nós temos que a força elástica é k vezes x ao quadrado, dividido por 2. Então, esse aqui é o trabalho. Observa que a fórmula está dizendo que é mais ou menos. Quando é que ela vai ser menos? Vai ser menos quando a mola ela estiver sendo puxada enquanto ela faz a força contrária. Ou seja, por exemplo, aqui, olha só, nessa situação, a força elástica está indo para a direita, ou seja, a mola está empurrando o objeto para a direita e o bloco, digamos que ele também está indo para a direita. Se a mola empurra o objeto para a direita e o objeto está indo para a direita, então o trabalho aqui ele é positivo. Mas quando ele passar pelo ponto de equilíbrio, ele vai estar indo para a direita, porém a mola vai estar puxando o contrário. Se isso acontece, nesse caso o trabalho ele é negativo. E quando o objeto estiver voltando, o objeto está voltando, a mola está puxando, então o trabalho ele é positivo. Então, o trabalho pode ser positivo ou negativo, vai depender muito do sentido do deslocamento e o sentido da força elástica sendo aplicada sobre aquela massa. O próximo caso é o trabalho da resultante centrípeta, ou seja, quando o objeto está executando aquele movimento circular. Olha só, quando o objeto executa esse movimento circular, nós sabemos que tem uma força centrípeta, aquela força que puxa direto para o centro. E o objeto ele terá uma velocidade que será uma velocidade que é tangencial à sua trajetória. Essa velocidade também indica o sentido do deslocamento, ou
Ou seja, o deslocamento ele teria que ser para cá, no sentido da velocidade. E como eu falei lá no início da aula, eu falei que a gente tem que considerar o ângulo que ele tem relação ali com o deslocamento e com a força que está sobre o objeto. Como o deslocamento e a força eles formam um ângulo de 90 graus, então cosseno de 90 é igual a zero. E como cosseno de 90 é igual a zero, significa que nessa situação o trabalho ele é nulo. Não existe trabalho aqui. Por quê? Porque o deslocamento e a força que está atuando sobre o bloco, ele forma um ângulo, aliás, de 90 graus, sendo assim, resultando em um trabalho nulo. Então vamos agora compreender o que é potência. Pessoal, potência é algo bem simples, tá? Potência nada mais é uma forma de medir a velocidade, ou seja, a rapidez com que algum trabalho ele é executado, tá? Então, no momento que eu pego um certo trabalho que está sendo executado ali e vejo quanto tempo demorou para ele ser executado, nesse caso eu já tenho uma relação de potência. Quanto mais rápido esse trabalho é executado, ou seja, quanto menor o tempo, maior é a potência desenvolvida pelo aquele objeto ou pelaquela máquina. E quanto maior for o tempo, menor é a potência. Tá? Por exemplo, imagina aqui que você vai botar na sua casa ali uma roupa para lavar em uma máquina. E essa máquina, ela acaba demorando ali 2, 3 horas para conseguir lavar ali uma certa quantidade de roupa. E você compra uma outra máquina novinha e essa máquina consegue lavar da mesma forma que a outra, porém muito mais rápido, lava ali em 20 minutos. Então, qual das duas tem maior potência? Logicamente, é aquela máquina que acaba lavando mais rápido. A que lavou mais rápido, ela tem maior potência devido ao fato dela executar o mesmo trabalho em menor tempo. Então, com isso, nós temos que a relação de potência ela é igual ao trabalho dividido pelo tempo. Essa formulazinha ela é bem importante, tá? Memoriza ela aí. Potência é trabalho dividido pelo o tempo, ou seja, pela variação do tempo. Outro ponto que precisamos saber é que a potência ela é dado em watts. Tá? Watts é a unidade de medida de potência. A representação de watts é a letra W. Eu acho que você já deve ter visto aí essa unidade de medida quando você olha lá nas letrinhas miúdas que está escrita naquele adesivo colado no carregador de celular seu. Tem lá uma potência. Quando você compra um som, aí você olha lá que ele fala potência, tem tantos watts de potência. Quando você compra um ventilador, uma televisão, todos esses equipamentos lá tem a potência dado em watts, que é representado pela letra W. Então, potência, nesse caso, é dado em watts. Mas como é que podemos conseguir essa unidade em watts? Primeira coisa, o trabalho ele é uma forma de energia, tá? É uma energia gasta ou energia que pode ser ganha. E energia é medida em joule. Joule é uma forma de medida, tá? É uma unidade de medida e é representado pela letra J maiúsculo. E como o trabalho é joule e o tempo tem que ser segundos, então nesse caso, joule dividido por segundo é a mesma coisa que watts. Tudo bem? Sabendo disso, nós podemos passar para as conversões. Pessoal, potência não existe somente em watts, tá? Existem várias modalidades de potência, porém existem umas que são bastante famosas, bastante utilizadas aí dentro do mundo da física, e nós precisamos saber as suas conversões, como converter de watts para outras unidades de potência. A primeira que nós temos aqui é a horsepower. Passando para o português, nós temos cavalo de potência. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar nessa forma de unidade de potência, tá? Principalmente no mundo automobilístico, né? Você pergunta, quantos cavalos de potência tem esse seu veículo? Então, ali é uma forma de determinar potência. E essa potência ela pode ser convertida também para o watts.
1 HP, que é 1 horsepower, cavalo de potência, é igual a 745,7 watts. Uma outra forma de medir a potência é o cavalo vapor. Esse sim, ele inclusive ele está sendo descrito aí nos documentos de veículos, tá? Se você olhar no veículo aí do seu pai, de sua mãe, ou então até mesmo no seu, você olhar lá no documento dele, vai estar informando a potência em CV, tá? Esse CV é o cavalo vapor. E um cavalo vapor é igual a 735,5 watts. E outra forma de medir potência, como já sabemos do watts, né? O watt ele tem algumas outras denominações, né? Que é o quilowatts e o megawatts. Lembrando o seguinte, que o quilo, esse K aqui, ele é uma unidade que representa 1000, tá? Então, quilo é igual a 1000. Então, 1 kW é a mesma coisa que 1000 watts. Talvez você já deve ter visto isso aí também, principalmente na área de medição de consumo energético. Por exemplo, se você for agora lá no contador de energia de sua casa, você vai ver que ele acaba contando a energia da sua casa, o consumo de energia, em quilowatts. Então, se foi consumido, por exemplo, 200 kW, se for transformar para watts, é 200 multiplicado por 1000. Aí fica 200.000 watts. E se for uma medida em megawatts, o mega ele vale 1 milhão, que é a mesma coisa que 10 elevado à sexta. Então, 1 megawatts é igual a 1 milhão de watts. Não podemos falar de potência sem falar de rendimento, né? Então, o rendimento, pessoal, é algo bem simples, tá? Rendimento é uma forma de determinar o quão bom é aquele produto, tá? Por exemplo, eu posso relacionar a potência que ele acaba utilizando em função da potência total. Como assim? Pessoal, todo produto ele tem uma potência que ele vai utilizar, ele tem uma potência que ele vai desperdiçar e ele tem uma potência que é a potência total, tá? Tanto faz se a gente estiver falando de lâmpada, de geladeira, de televisão, de carro, de moto ou até mesmo de nós mesmos, tá? No momento que você, por exemplo, acaba se alimentando, aquela energia que você está extraindo do alimento, uma parte você vai utilizar e outra parte seu corpo acaba desperdiçando. Então, isso serve praticamente para tudo, tá? Qualquer máquina que a gente fala, qualquer ser vivo, ele sempre terá uma parte da potência energética que ele vai utilizar e outra parte ele vai desperdiçar, tá bom? Não existe nenhum produto que seja capaz de pegar toda aquela energia e utilizar toda ela sem desperdício. Por enquanto, não existe e tem até leis que regem dizendo que isso é algo impossível, tá? Mas nós nunca sabemos o dia da manhã. Por enquanto, isso não é possível ter algo que tenha uma potência de 100%. Então, com isso, nós temos que o rendimento ou eficiência de uma máquina ou sistema físico é a medida do aproveitamento da potência total recebida, sendo a razão entre as potências útil e total. Por exemplo, aqui nessa ilustração, nós temos aqui a representação de uma máquina. Essa máquina ela terá uma potência total, ou seja, receberá uma potência total. E da potência total que ela vai receber, ela vai ter uma potência útil, que ela vai estar utilizando, e jogará para o meio uma potência dissipada, tá? Ou seja, uma potência que ela vai desperdiçar. Você sempre vai saber que algum produto está desperdiçando potência a partir do momento que, em relação a máquinas, né, por exemplo, quando aquela máquina ela acaba aquecendo, tá? É uma lâmpada, você deixa a lâmpada acesa ali por 10 minutinhos, você pega nela, você já sente que ela está bastante quente. Então significa que ela está pegando parte daquela energia e desperdiçando, tá? Jogando fora, em forma de potência dissipada em forma de calor. E outra parte ela transforma em luz. Se a gente falar em televisão, uma parte ela tem um funcionamento ali de
transmitir imagem e áudio, e outra parte ela acaba desperdiçando em forma de calor. A TV também vai esquentando. Então toda máquina ela acaba esquentando, ela acaba desperdiçando uma parte da potência. Então com isso nós temos que o rendimento ele é igual à potência útil dividida aqui pela potência total. Quando a gente pega a potência útil pela potência total, o valor desse rendimento é sempre um valor que está entre 0 e 1, tá? Nunca sendo igual a 1. É impossível. Mas um valor que é menor do que 1 ele é possível. E para que isso seja possível, a potência que ele vai utilizar é menor do que a potência total, tá bom? Se a potência útil for maior que a total, tem algum problema aí, né, na sua questão, tá? Tem algum erro aí. A potência útil nunca é maior do que a potência total. Então, pessoal, com isso concluímos essa parte aqui de trabalho e potência. Eu espero ter esclarecido um pouco para vocês como é que funciona, tá bom? Na próxima aula eu estarei trazendo aqui alguns exercícios para que a gente possa compreender melhor e fixar melhor esse conhecimento. Tudo bem? Nós nos vemos na próxima aula e até mais!